Onde não há grandes concentrações, as tentativas de saques não param. E ninguém escapa da correria. Mulheres, crianças. Fica calmo, tá? Não faz isso, gente! Fica calma. Vamos lá pra sala, vai. E as bombas não param de explodir. O gás lacrimogênio se espalha. Aqui, outro grupo fugindo. O orelhão foi para o chão. Os sindicalistas de São Paulo estão preocupados com o rumo dos acontecimentos em São Paulo. Eles condenaram qualquer tipo de violência. Nós entendemos, como dirigentes sindicais, que é de nossa responsabilidade procurar organizar esse movimento, direcionando ele para o atendimento das reivindicações, porque nenhum saque, nenhuma depredação pode resolver o problema que a classe trabalhadora está hoje enfrentando. O governo de São Paulo denuncia: por trás das manifestações existe infiltração. Tudo leva a crer que haja infiltração, que haja um movimento inicialmente organizado com um objetivo que posteriormente degenerou, mas as circunstâncias estão a indicar que existe em tudo isso um movimento inteligente e não um movimento totalmente espontâneo. Então o senhor sabe atribuir a quem? Não temos ainda condições de fazer afirmações nesse sentido, porque seria leviano imputar a quem quer que seja fatos de que nós não temos total comprovação. Neste movimento há duas etapas distintas. A primeira partiu das reivindicações dos desempregados. E com os desempregados, o governador Franco Montoro abriu diálogo. A segunda mostrou o movimento escapando ao controle dos desempregados e sendo desfigurado pela ação de elementos estranhos, como um avião que fosse sequestrado para seguir outra rota. Mas quem são esses elementos estranhos? Nem a polícia sabe ao certo, ainda, como você acabou de ver. O governador Franco Montoro e os políticos do PMDB acusam os que chamamos de inimigos da democracia que querem impedir o prosseguimento da abertura. Na verdade, se foi possível traçar o perfil dos desempregados, é absolutamente impossível traçar o perfil dos grupos que ainda hoje enfrentaram a polícia nas ruas de São Paulo. O certo é que agora a ação desses grupos parece cuidadosamente planejada e executada como se obedecesse a um script. A Polícia Federal faz 2 prisões em São Paulo. Henrique Soares Carneiro e Silvano Fernandes Bahia, presidente e vice-presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, foram presos em Santo Amaro. Eles distribuíam panfletos convocando trabalhadores e estudantes para uma greve geral. São Paulo se mobiliza em busca de soluções para os desempregados. O presidente da OAB em São Paulo, Márcio Tomás Bastos, já está enviando ao Congresso Nacional a sugestão de sua entidade, um projeto de lei para instituir no Brasil o seguro-desemprego. É um seguro que vai de um mínimo de um salário mínimo até 10 salários mínimos para aquele empregado que, perdendo o seu emprego, já tiver 12 meses de vinculação com a Previdência Social. Então ele terá este seguro calculado de acordo com os seus ganhos durante os 6 primeiros meses em que ele ficar desempregado. E esse projeto tem chances de ser aprovado no Congresso? Com a agudização dos sintomas desta crise espelhados nessa tragédia que nós vivemos em São Paulo há alguns dias, eu acho que o projeto tem grandes chances de ser aproveitado e de ser transformado em lei. A dona Maria do Carmo é presidente da Associação das Donas de Casa de São Paulo. Ela está acordada desde as 5 horas da manhã para tentar colocar em prática uma ideia da sua associação, a distribuição de alimentos aos desempregados. Dona Maria do Carmo, a senhora poderia explicar a sua ideia? Vamos entrar em contato com todos os grandes supermercados, os grandes magazines, a rede bancária, as grandes indústrias, para que elas nos ajudem com esses alimentos. A senhora acha que eles vão atender o apelo da associação? Eu acho que sim, mesmo porque é de interesse deles. Eles estão tendo prejuízo com toda essa baderna. O vice-presidente da Fiesp, Mário Amato, diz que o desemprego só vai ser solucionado definitivamente com a retomada do desenvolvimento. Mas os empresários vão colocar a poderosa infraestrutura da sua entidade à disposição do governo
na distribuição de um cestão de alimentos aos desempregados. Nós poderíamos distribuir através dos nossos postos ou mais postos pondo à disposição dos trabalhadores. Seriam os postos da Fiesp. Dá o abastecimento do SESI. O cardeal D. Paulo Evaristo Arnes reuniu hoje os coordenadores de todas as paróquias da cidade. Objetivo: ajudar o governo e as entidades paulistas na distribuição de alimentos e encontrar emprego para os que estão sem trabalho. Algumas sugestões já estão sendo dadas, como o emprego para a infraestrutura da própria cidade, que tanto precisa e que pode empregar um grande número de pessoas, mas o importante é que essa massa de trabalhadores, que são 700 mil, também seja considerada, não sejam paliativos. Tudo isso mostra que os paulistas estão sensibilizados para o problema do desemprego. E essa é a condição essencial para que as sugestões de superação da crise sejam colocadas em prática. Nos Estados Unidos, hoje os desempregados também fizeram manifestação. O presidente Reagan viajou hoje para fazer política, mas encontrou um protesto de desempregados em Pittsburgh, berço da indústria siderúrgica americana, agora em decadência e um dos bastiões do desemprego no país. Mais de 16% dos operários de Pittsburgh estão na rua. Do cardeal arcebispo D. Paulo. Numa campanha de solidariedade aos desempregados, o governo do estado vai recolher alimentos e agasalhos. Os sindicatos, depois, vão distribuir as doações recolhidas para os trabalhadores demitidos. Quanto à segurança, Quartim de Moraes afirma que a situação está sob controle. É na absoluta calma em toda a capital. No começo da tarde, o clima voltou a ficar carregado aqui no Palácio dos Bandeirantes. O sistema de informantes, coordenado pelo chefe da Casa Militar, o Coronel Neves, começou a captar informações segundo as quais o clima voltava a ficar tenso em alguns pontos da cidade. O Coronel Neves mantinha o governador informado durante toda a tarde, através de boletins confidenciais. Agora as expressões parecem mais preocupadas. O vice-governador Orestes Quércia também circula pelos corredores do palácio. A disposição agora do governo, através da Secretaria de Segurança Pública, é realmente entrar firme para evitar qualquer distúrbio da ordem pública. Todo o governo não vai aceitar mais de maneira nenhuma essa situação. Mas as notícias de novas confusões continuavam a chegar aqui ao Palácio dos Bandeirantes até o meio da tarde. E às 4 horas, o governador Franco Montoro saiu do palácio e foi até a Assembleia Legislativa. E lá, Montoro falou dos resultados de seus apelos a todos os setores da sociedade. Hoje, recebemos comunicações de várias prefeituras do interior oferecendo emprego no interior e de várias empresas da capital comunicando que estão dispostas a colaborar com o governo nesta emergência, pondo à disposição empregos para aqueles que estão desempregados. A Caixa Econômica, o Banco do Estado, estão abrindo linhas de crédito de dezenas de bilhões de cruzeiros para ajuda à pequena e à média empresa, porque elas são as geradoras de trabalho em nossa terra. Tudo isso, meus amigos, está representando uma responsabilidade que não é nossa. É de todos aqueles que, conscientes da importância da abertura democrática do país, não vão aceitar as provocações que estão tentando levar esta abertura democrática que o povo saúda para um caminho que não é desejado pelo povo brasileiro. Em Brasília, o presidente nacional do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, está embarcando agora à noite para São Paulo com o presidente do PT paulista, Djalma Bom, o líder do PT na Câmara, Ayrton Soares, e o presidente do PMDB paulista, senador Fernando Henrique Cardoso. A direção do PT e a do PMDB vão se reunir com os militantes petistas em São Paulo para evitar que esses militantes participem dos tumultos de São Paulo. O presidente nacional do PT, Luiz Inácio da Silva, o Lula, que não apareceu nos 2 primeiros dias, hoje deu entrevista. O PT vem sendo acusado por alguns setores de ser o responsável por parte dessa agitação. O que é que o presidente do PT tem a dizer em relação a isso? Olha, veja, não é de hoje que o PT tem sido acusado de algumas coisas que acontecem nesse país. Eu acho que não se trata de você procurar quem que está por detrás do movimento. Se trata de você procurar saber, a legitimidade do movimento e a legitimidade das reivindicações desse movimento. Você não pode tentar descaracterizar um movimento desse dizendo que é infiltração apenas ou dizendo que é uma organização política ou que é um partido político. O que você precisa é fortalecer, a reivindicação do povo, que essas são reais. E é preciso que todo mundo tenha um mínimo, um mínimo de sensibilidade e entender
entender que jamais um partido político sozinho conseguiria colocar tanta gente na rua, conseguiria mexer com tanta gente. Aconteceu o encontro político mais esperado deste ano. O governador mineiro Tancredo Neves foi recebido hoje à tarde no Palácio do Planalto pelo presidente Figueiredo. Já na chegada, sediado pelos jornalistas, o governador mostrou a competência política de sempre. Um repórter perguntou se ele estava de acordo com a afirmação de um de seus assessores que teria acusado os responsáveis pela política econômica do governo pelos acontecimentos em São Paulo. A resposta foi definitiva. Não concordo e duvido que ele tenha dito isso. E foi entrando no palácio sem que fosse preciso atender ao ritual da segurança de identificação dos visitantes. Antes de chegar ao presidente, o governador de Minas passou pelo gabinete do ministro Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil da presidência. Somente depois é que ele chegou para uma conversa de 40 minutos com o presidente João Figueiredo. O ministro Leitão de Abreu acompanhou o governador de Minas até a porta da sala de audiências no 3º andar. O relato da conversa com o presidente, na saída, trouxe algumas impressões importantes. Cortesia no trato pessoal, atenção com os problemas mineiros, preocupação com o momento brasileiro. Houve um ponto de convergência no exame desse problema, governador? Tanto o presidente como qualquer homem público nesse país com alguma parcela de responsabilidade não pode deixar de estar tomado de preocupação com o que aconteceu em São Paulo anteontem e ontem. Sobre a origem desse acontecimento lá, desse movimento, dessas desordens lá, o senhor e o presidente chegaram a comentar a respeito? Eu não constatei o pensamento do presidente, mas eu estive em São Paulo, acompanhei de perto os acontecimentos, eu os presenciei, eu os testemunhei, que são movimentos dirigidos e comandados, não tenho a menor dúvida. Havia automóveis, havia combis, havia palavras de comando, havia uma orientação, um grupo orientando a marcha dos que estavam em manifestação de protesto. É um momento muito bem comandado. Direita ou esquerda? Não posso identificar. Mas com certeza, por que tipo de interesse poderia levar alguém a comandar um movimento dessa natureza, governador? Eu posto um interesse de desestabilizar o processo democrático, né? De criar um clima de exasperação social no Brasil, com o propósito de evidenciar a inviabilidade das instituições democráticas entre nós. Quando já se despedia dos jornalistas na saída do palácio, o governador Tancredo Neves lembrou que os acontecimentos de São Paulo só fazem demonstrar a atualidade e a urgência da sua tese de conciliação nacional, a que o presidente Figueiredo chamou de trégua política. No Rio, o governador Leonel Brizola defende a União Nacional contra o desemprego. O desdobramento desse nosso entendimento possivelmente será o de buscar um entendimento, a colaboração do governo da União, na pessoa do presidente Figueiredo. Eu estou certo que ele será sensível a essa colocação dos 3 governadores das áreas urbanas maiores do país e mais afetadas pela crise do desemprego. Quer dizer que a crise... Mas nós iremos falar a ele. Sabe que a esse respeito eu não tenho nenhuma inibição. Se tudo isso já estivesse equacionado, eu não tenho dúvida, eu tomava um avião hoje. Agora à noite, o centro da cidade de São Paulo está calmo. Da Praça da Sé, ao vivo, fala a repórter Isabela Assunção. Nesse momento, às 8h40, o centro de São Paulo está calmo. O grande contingente policial que ocupava até agora há pouco aqui a Praça da Sé já se retirou, mas algumas viaturas continuam ainda patrulhando as ruas aqui do Centro Velho. Esse policiamento ostensivo está acontecendo em toda a cidade, com auxílio inclusive de policiais civis. É que agora, no final da tarde, o delegado-geral de polícia, Henrique Guimarães Pereira, determinou que todos os policiais civis fossem para o patrulhamento das ruas, inclusive os escrivães e carcereiros. Ficam nas delegacias apenas os policiais necessários para o atendimento ao público. A orientação para toda a polícia de São Paulo é uma só. Estão proibidas as concentrações de populares nas ruas. Essas concentrações devem ser dissolvidas, mesmo que as pessoas não estejam provocando tumultos ou depredações. Isabela Assunção, ao vivo da Praça da Sé, em São Paulo, para o Jornal Nacional. O presidente Figueiredo recebeu durante todo o dia informações sobre os acontecimentos de São Paulo. As informações foram transmitidas pela agência do SNI em São Paulo. Segundo o porta-voz da presidência, Carlos Átila, o presidente analisou a situação paulista na reunião da tarde com os ministros da Casa.
e a posição do governo continua inalterada. O presidente acompanha e está preocupado com a situação, esperando que o governo estadual, a quem compete manter a ordem pública, cumpra a sua responsabilidade. O porta-voz informou ainda que já foi detectada a presença de elementos com antecedentes conhecidos nas manifestações, como, por exemplo, são citados militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCB-B. Boa noite. CYB 511, Rede Globo Rio. Logo